Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 51. Yugo Fusão. Kamui Manjeki Sharingan. A voz de Yuzuki era como um julgamento, fazendo com que o rosto já pálido de Minato ficasse ainda mais pálido. Yuzuki Kamizuki. Você. Minato olhou com olhos raivosos, seu coração cheio de mil ódios, mas ele não podia fazer nada a respeito. Minato-sensei. A vila certamente nos vingará. Definitivamente. O rosto de Kakashi estava cheio de determinação, não mostrando sinais de medo mesmo diante da morte. Ou melhor, para Kakashi, a morte pode ser uma forma de libertação. Antes de morrer, há algo sobre você que me interessa muito. Yuzuki disse, olhando para o garoto de cabelos brancos à sua frente. Algo em mim. Kakashi de repente levantou a cabeça, suas pupilas se contraindo. Você quer meu Sharingan? O rosto de Yuzuki ainda tinha um sorriso. A mente desse garoto era realmente afiada. Ele imediatamente descobriu o que queria. Yuzuki Kamizuki. Você, seu demônio. Diabo do inferno. Minato sabia que o Sharingan de Kakashi era o último presente de Obito antes de sua morte. Agora, mesmo esse último vínculo, ele iria quebrá-lo? Yuzuki acenou com a mão, dando um tapa com as costas da mão. Tapa? O som agudo de um tapa soou imediatamente, e o enfraquecido Minato ficou inconsciente. Jin. Kakashi Atake está extremamente bravo. Parabéns ao anfitrião por obter 20.000 pontos de vilão? Yuzuki olhou para Minato inconsciente e disse, finalmente quieto. Depois ele estendeu a mão direita, movendo-a lentamente em direção ao olho direito do jovem Kakashi. Este Sharingan é o Sharingan do Obito. É melhor pegá-lo. Yuzuki Kamizuki. Kakashi olhou com raiva. O Sharingan de 3 Tomoe sob tamanha pressão mental, de repente começou a se transformar no Manjeki Sharingan. Yuzuki imediatamente se interessou, mas o movimento de sua mão não parou. Sua mão direita alcançou firmemente o olho direito de Kakashi. Mas naquele momento um estranho vórtice espacial apareceu de repente no globo ocular de Kakashi. Kamui en. Yuzuki estreitou os olhos ligeiramente. No segundo seguinte, ele sem hesitar arrancou o Sharingan. Ao mesmo tempo, o corpo de Kakashi desapareceu junto com o vórtice espacial. Yuzuki olhou calmamente para o globo ocular do Sharingan coberto de sangue em sua palma direita. Era Obito Uchiha agora há pouco. Obviamente no momento em que ele estava arrancando o globo ocular, alguém ativou passivamente o Sharingan no olho de Kakashi. Essa pessoa só poderia ser Obito Uchiha. Os olhos de Yuzuki gradualmente se transformaram em um Manjeki Sharingan estrela de 9 pontas. Yugo Fusão. Depois, ele fundiu perfeitamente o Kamui Manjeki em seu próprio corpo, aproveitando o imenso poder da fusão de regras. Logo, ele dominou as habilidades do Kamui, incluindo a intangibilidade, e desbloqueou sua própria dimensão alternativa. Yugo Fusão. Dentro das regras, qualquer coisa de outra pessoa pode ser fundida, Kekkei Genkai, físico, técnicas elementais, ninjutsu, senjutsu e mais podem ser integrados ao próprio corpo, e completamente transformado em parte do próprio poder. É simplesmente irracional. A habilidade do Kamui Manjeki é realmente útil. Yuzuki refletiu. Essa habilidade era realmente avassaladora, mas agora ele a havia dominado. Quanto a Kakashi, o ninja copiador que havia perdido seu Sharingan, ele não representava mais nenhuma ameaça. Ele não era para ser temido. Tosse, tosse, tosse. Naquele momento, Minato de repente acordou de seu estado inconsciente, tossindo violentamente. Abrindo os olhos, ele só viu Yuzuki parado ali sozinho. Não ver seu aluno fez seu coração afundar. Kakashi. Kakashi. Onde está Kakashi? Ah, aquele garoto? Yuzuki olhou para os cacos de gelo no chão e sorriu. Ele já não virou cacos? Depois de dizer isso, ele ignorou o trêmulo Minato e saiu calmamente. Jin. Minato Namikaze caiu em profunda autoculpa e raiva. Parabéns ao anfitrião por obter 200.000 pontos de vilão? Obviamente Minato acreditava que o demônio de gelo havia matado Kakashi, e ele não tinha dúvidas sobre isso. A morte de um discípulo vale, na verdade, 200.000 pontos. Yuzuki observou maliciosamente. Parece que ainda há potencial inexplorado nesse cara amarelo. Mas não tenha pressa, vá com calma. Assim como a lã de Kushina. Precisa ser arrancado lentamente. Capítulo 52. Reunindo uma legião de ninjas. Vamos esmagar Konoha. Na fronteira entre a Terra da Água e a Terra do Fogo, um vórtice espacial gradualmente se abriu. Uma figura, inteiramente envolta em preto, emergiu lentamente, embalando um jovem de cabelos prateados em seus braços. Konoha, que patético. A voz de Obito era fria. Abaixo de sua máscara listrada havia um olho Sharingan vazio. Sob a intensa pressão mental que Kakashi havia experimentado anteriormente, o Kamui Manjeki Sharingan foi ativado, conectando-se com seu espaço Kamui. Caso contrário, mesmo com Kamui, Obito não teria sido capaz de resgatar Kakashi das garras de Izuki. Ele interveio no último momento, mas foi tudo o que pôde fazer. Depois de colocar o inconsciente Kakashi em um caminho frequentemente patrulhado pelos guardas de fronteira de Konoha, ele voltou sua atenção para assuntos mais urgentes. Olhando para Kirigakuri, ele ainda se lembrava de mais de um ano atrás, quando quase caiu nas mãos daquele jovem chamado Izuki Kamizuki. Kamui. Obito se tornou intangível, desaparecendo sem deixar vestígios. Atualmente a organização Akatsuki estava gradualmente tomando forma, e ele tinha que supervisioná-la pessoalmente. Kirigakuri, dentro da sede da Anbu.
Relatório, Capitão Izuki. Nós interceptamos o esquadrão Anbu de Shizu e Uchiha na entrada leste de Kirigakuri. Havia 6 pessoas no total, além de Shizu e Uchiha. Nós matamos todos os ninjas restantes. Relatou Fubuki Suikaza. Então ele escapou. Izuki disse, beliscando a ponta do nariz. Sim. Assim que ele percebeu que suas ações foram expostas, ele escolheu fugir. Ele não escolheu lutar contra nós. Fubuki tossiu levemente e acrescentou em voz baixa. Não havia como evitar. Se Shizui estava determinado a escapar, não havia realmente nada que pudessem fazer. Izuki assentiu. Isso era verdade. Em todos os Keri, além dele mesmo, que poderia interceptar o cara do cintilação corporal, outros ninjas achariam difícil. Retransmita minhas ordens imediatamente. Reúna uma força de combate de 2.000 Chunin e Jonin. Então envie 1.000 Jonin de elite de Keri Anbu. Um total de 3.000 pessoas. Tenham-os reunidos antes de amanhã de manhã. As negociações de paz de Konoha dessa vez foram uma rendição enganosa, uma rendição premeditada, aliás. Nós de Kirigakuri também devemos deixar Konogakakuri saber o preço de ousar nos enganar. Assim que os preparativos estiverem completos amanhã de manhã, venha e me notifique. Vamos esmagá-los. Um brilho frio brilhou nos olhos de Izuki, fazendo Fubuki estremecer. Sim, Capitão Izuki. Ele aceitou a ordem imediatamente e foi se mobilizar imediatamente. Izuki respirou calmamente, lentamente voltando seu olhar para a porta ao seu lado. Atrás da porta, Kushina tinha ouvido tudo o que tinha acabado de acontecer. Após ouvir seu plano de esmagar Konoha, ela imediatamente ficou preocupada. Com um clique a porta se abriu. Kushina ficou assustada. Ao ver Izuki parado na porta, sua expressão imediatamente se transformou em pânico, e ela rapidamente recuou. Ele deu um passo rápido, chegou na frente dela e agarrou suas bochechas diretamente. Era preciso dizer, a sensação era agradável. A seguir, você testemunhará Konoha em caos. Eu mostrarei a eles as consequências de trair minha vila. Mas por enquanto, aceitarei uma pequena retribuição sua. Estou genuinamente curioso. O que aconteceria se a corrente elétrica da coleira de escravo nunca cessasse? O sorriso no rosto dele imediatamente fez seu corpo tremer. Naquele estado, ela não conseguia nem suportar 5 minutos, muito menos 10. Este homem, ele era um demônio, um diabo do inferno. Foto. Izuki estalou os dedos e a coleira de escravo imediatamente liberou uma corrente elétrica, começando a funcionar. O corpo de Kushina foi imediatamente preenchido com uma sensação elétrica entorpecente, inchada e dolorosa. Ela até começou a gaguejar ao falar. Izuki. Vê você. Prepare com isso agora mesmo. Jin. Kushina Uzumaki agora está envergonhada e com raiva. Parabéns ao anfitrião por obter 20.000 pontos de vilão. Ganhar pontos de vilão era de suma importância. Caso contrário, onde ele trocaria por aquelas poções de aprimoramento físico? Afinal, para amanhã, Izuki planejou preparar 10.000 porções de poções de recuperação de chakra e estamina. Para uma equipe de 3.000 pessoas com 4 garrafas por pessoa, eles precisariam de 12.000 porções. Para ele, isso foi um grande gasto de pontos de vilão. Capítulo 53. O clã Kaguya se prepara para testar suas lâminas. A excitação inquieta de Mei. Um batalhão de combate de 3.000 pessoas se reuniu após uma noite de intensa mobilização. Finalmente, ao amanhecer, eles estavam completamente reunidos. Os Anbu se reuniram na Praça de Pedra Azul, um vasto mar de ninjas Kiri prontos para a batalha. Os rostos de todos estavam cheios de excitação fervente, e uma atmosfera de frenesi e intenção de matar envolveu a praça. Até o ar ao redor estava cheio de um frio cortante. Na vanguarda, Izuki olhou para a grande tropa de 3.000 pessoas e falou em voz alta. Ontem, Konogakakuri queria negociar a paz conosco, mas era apenas uma tática inferior. Agora, seu propósito foi frustrado por nós. Mas nós, Kirigakuri, não podemos engolir esse insulto. Desta vez, todos os ninjas participantes, vocês têm apenas um objetivo. Quando estiverem no campo de batalha e virem ninjas de Konoha, matem um se encontrarem um. Matem um par se encontrarem 2. Desta vez, temos apenas um propósito, destruir Konoha. Assim que ele terminou de falar, todos os ninjas Kiri reunidos na Praça de Pedra Azul abaixo começaram a levantar os braços e gritar. Esmague Konoha! Esmague Konoha! Izuki entregou as poções de recuperação de chakra e resistência que ele havia trocado para Mangetsu Suzuki e outros. Sair! Ele gritou alto e o moral das tropas disparou. Ao mesmo tempo, no último andar do prédio da Anbu, em uma janela no canto. Kushina, com seu corpo exausto, mal se apoiou no parapeito da janela. Ela viu os ninjas abaixo, que já estavam reunidos e agora marchavam grandiosamente em direção à Terra do Fogo. Ela só conseguiu morder o lábio, impotente. Observando tudo isso se desenrolar diante de seus olhos, ainda assim ela estava impotente para fazer qualquer coisa. Não é que ela não tivesse pensado em liberar o selo da 9 caudas dentro dela. Mas se ela fizesse isso, ela também morreria. Além disso, Kushina ainda tinha alguém com quem se importava. Minato ainda estava sofrendo na masmorra. Izuki disse a ela que desde que ela se comportasse, ele poderia garantir que Minato não morreria. Não morrer significava que ainda havia esperança. Com esperança, ela não poderia morrer. Kushina também estava lutando em seu coração. Ela tinha suportado a humilhação até agora. Só um pouco mais de perseverança e ela acreditava que Konogakakuri viria para resgatá-la e a Minato novamente. Afinal, ela era Jinchiki da 9 caudas.
Essa era sua única esperança naquele momento. Nos arredores de Kirigakuri, o exército ninja de 3.000 homens se dividiu em 3 grupos, cada um seguindo seu caminho designado. Mangetsu Suzuki e Kizami Oshigaki lideraram uma equipe de 1.000 Fubuki Suikazan e Jinin Akebino comandaram outros 1.000. Os restantes 7 espadachins ninja da névoa lideraram os 1.000 finais. Quanto a Izuki, ele liderava um pequeno grupo com Mei no esquadrão. Naquele momento, ela se agarrou ao braço dele, seus gestos de flerte sem fim. À esquerda de Izuki estava Kimimaro, vestido com um kimono branco. Após um treinamento extensivo e usando as poções de recuperação que ele havia adquirido, a doença oculta de Kimimaro desapareceu completamente. Além disso, sua Kekkei Genkai havia se integrado completamente ao seu corpo. O Shikotsumi Aku havia se fundido completamente. Restava saber o quanto ele poderia agora dominá-lo. Izuki esperava ansiosamente por isso. Os 3.000 ninjas Kiri eram inegavelmente a força principal nesta guerra. De sua parte, ele planejou levar 200 membros do clã Kaguya, prontos para formar uma ponta de lança no campo de batalha. Ele também estava ansioso para observar como o clã Kaguya, famoso por ser fanático por batalhas, se sairia em combate. Notifique o clã Kaguya. Reúna 200 ninjas de elite deles, Izuki ordenou. O Ambu atrás dele obedeceu prontamente e seguiu em direção ao acampamento Kaguya nas proximidades. Hehehe. Marido, naquele momento Mei percebeu que apenas ela, Izuki e o pequeno Kimimaro estavam presentes. Seu coração inquieto começou a se agitar. O que foi? Izuki perguntou, fingindo ignorância ao notar as bochechas dela ficando rosadas. Mei olhou para ele brevemente, então mordeu o lábio e se aproximou de Kimimaro. Ei, Kimimaro. Quando os membros do seu clã se reunirem, comece a avançar pela rota que o capitão Izuki mencionou, ok? Kimimaro franziu a testa levemente, então olhou para Izuki. Ele apenas recebia ordens dele. Recebendo um aceno, Kimimaro respondeu com um simples milímetro. Vendo isso, Mei correu ansiosamente para o lado de Izuki. Tem um cânion com cachoeira natural atrás de nós, sabia? Ela piscou, brincando. Então, respirando suavemente, ela sussurrou em seu ouvido. Ei, marido, estou usando meias altas hoje, e elas também são de rede. Capítulo 54. Fúria de Fugaku Uchiha. Nós, o clã Uchiha, somos os mais fortes. Talvez tenha sido por causa da última vez que estiveram na natureza, Mei realmente se apaixonou por esse sentimento. Foi somente quando o sol já estava alto no céu que Uzuki finalmente a trouxe de volta às fileiras avançadas do clã Kaguya. Desta vez, Kiri lançou uma guerra total em grande escala, sem nenhuma tentativa de escondê-la. Todas as principais vilas ninja receberam a notícia esta manhã. Kirigakuri iria travar uma guerra total contra Konogakakuri. Essa notícia, se tivesse chegado há um ano, ou mesmo meio ano atrás, teria sido recebida com escárnio por todas as principais vilas ninjas. Eles teriam zombado de Kiri por superestimar a si mesma. Afinal, naquela época, Kirigakuri era fraca em todos os aspectos. Só podia pressionar Konoha unindo forças com outras vilas ninjas. Mas agora, a mobilização militar completamente despretensiosa de Kiri é o suficiente para mostrar sua determinação em lutar desta vez. Afinal, antes disso, Kirigakuri já havia conquistado 2 vitórias significativas contra Konogakakuri. Se Konoha perder novamente desta vez, perderá realmente toda a sua credibilidade. Konogakakuri, dentro do escritório do Hokage. Hiruzen olhou para o relatório de inteligência em sua mão, tremendo de raiva. Isto. Danzo, o que devemos fazer? Kirigakuri reuniu uma força ninja de pelo menos 3.000 pessoas. Eles vão travar uma guerra total contra nós. Dentro da sala, Danzo franzia a testa. 3.000 pessoas, e daí se são 3.000? Você reúne 500 da Ambu, eu reúno 500 da Raiz. Então, faça com que todos os outros clãs principais reúnam 500 pessoas cada. Desta vez, nós de Konoha também devemos mostrar nossa força. Formar uma força de 6.000 pessoas. Não acredito que não possamos derrotar as 3.000 deles. Ele disse friamente, se nada mais, temos números do nosso lado. Ontem, desde que Orochimaru retornou à vila gravemente ferido, e os ninjas da patrulha da fronteira encontraram Kakashi inconsciente, assim como Shizui, que fugiu de volta durante a noite, Danzo já havia previsto uma dura batalha pela frente. Mas ele nunca imaginou que a velocidade de preparação de Yuzuki seria tão rápida que ele nem teve tempo de unir ninjas de outras vilas. Portanto, Konoha deve enfrentar essa difícil batalha sozinha dessa vez. Ao mesmo tempo, o coração de Danzo se elevou com intensa cautela em relação a Yuzuki. Esse cara poderia realmente fazer Orochimaru fugir com ferimentos graves em um instante. Quão aterrorizante é a força dele? Não temos escolha a não ser fazer isso agora. Mas, mesmo se resistirmos a essa guerra, ainda será um duro golpe para nós. Hiruzen suspirou profundamente, morrendo de preocupação. É tudo por sua causa. Danzo ficou bravo assim que mencionou isso. Ele realmente falhou em manter Kushina sob vigilância. Caso contrário, por que eles precisariam ir tão longe para resgatá-la? HMPH. Hiruzen bufou pesadamente. Então ele começou a notificar pessoalmente os chefes de clã de todos os principais clãs. Uma batalha difícil estava chegando. No complexo do clã Uchiha, uma atmosfera pesada tomava conta de toda a área. Chefe do clã Fugaku, de acordo com nossas estatísticas de campo de batalha, 300 membros do clã caíram nas mãos dos ninjas Keri, e seus corpos não foram encontrados em lugar nenhum. Um ancião do clã Uchiha relatou as perdas recentes com profunda dor e angústia.
Aquele bastardo do Yuzuki Kamizuki. O rosto de Fugaku se contorceu de raiva ao ouvir os números. Esses números representam vidas reais, pingando sangue. Além disso, esses heróis do clã não puderam nem retornar para suas casas para descansar em paz. Seus corpos foram todos levados por Kirigakuri. Quem sabe que planos malignos eles podem ter para os membros do clã. Líder do clã, a força de Yuzuki Kamizuki é avassaladora. Shizui, que havia fugido de Kiri durante a noite, levantou-se ao lado dele. Seu coração estava cheio de medo desse deus de gelo. Mesmo depois de quase ser morto por Yuzuki da última vez, seu Mangekyou Sharingan recebeu uma nova atualização, e seu Susanoo o melhorou significativamente. Shizui ainda acreditava que não era páreo para o diabo de Kiri, principalmente aquela estranha técnica de confinamento espacial. Mesmo agora, pensar nisso lhe dava um arrepio na espinha. Nós, do clã Uchiha, somos os mais fortes. Fugaku declarou com um forte bufo. Durante a Terceira Guerra Mundial Ninja, seu desempenho formidável no campo de batalha lhe rendeu a aprovação da maioria dos membros do clã, permitindo que ele se tornasse o chefe do clã Uchiha. Agora, seu prestígio dentro do clã havia atingido seu pico. Naturalmente, ele não podia se dar ao luxo de parecer tímido ou hesitante. Além disso, os recentes contratempos de Konoha também levaram a tragédias para os ninjas do clã Uchiha no campo de batalha. Portanto, como chefe do clã Uchiha, Fugaku Uchiha deve demonstrar força e determinação absolutas, desferindo um duro golpe em Kirigakuri. Caso contrário, que tipo de chefe de clã ele seria? Capítulo 55, Fugaku. Agora, é hora de liderar o clã Uchiha para se erguer novamente. Hiruzen colocou uma cara amigável enquanto se movia continuamente entre as residências de vários clãs. Alguns líderes de clã até mesmo o tratavam com frieza diretamente. Ele não tinha como lidar com isso. Afinal, em batalhas recentes, todos aqueles de Konoha que foram enviados para o campo de batalha se tornaram mera bucha de canhão, nenhum retornou vivo. E naturalmente, nenhum dos ninjas do clã que participaram das batalhas sobreviveram. Todos sofreram pesadas perdas. Nesse ponto, Hiruzen só conseguiu continuar sorrindo. Ele implorou aos líderes do clã que priorizassem o panorama geral, o princípio de quando os lábios se forem, os dentes ficarão frios. Todos os clãs entenderam isso. Então, embora eles mostrassem sua raiva na superfície, na realidade, eles ainda despachariam ninjas do clã quando necessário. Desta vez, a escala da guerra lançada por Kirigakuri era muito grande. Todos os clãs dentro de Konoha devem se unir como um. Só então eles poderiam resolver esta crise. No momento, Hiruzen já havia chegado à mansão do líder do clã Uchiha. Após persuadir seriamente por algum tempo, Fugaku Uchiha finalmente declarou suas condições. Terceiro Hokage, nós do clã Uchiha naturalmente não ficaremos de braços cruzados. No entanto, depois que essa batalha terminar, independentemente do resultado, o território do nosso clã deve ser expandido em 3 vezes. Expanda 3 vezes. As pupilas de Hiruzen se contraíram. Ele naturalmente sabia o que Fugaku tinha em mente. Embora os Uchiha ainda não tivessem sido movidos para os arredores de Konoha, eles não estavam mais no centro. O quartel-general da força policial controlado por eles também estava longe do centro político da vila, e esses dois fatores estavam causando insatisfação dentro do clã. E agora, seu objetivo em querer expandir seu território não era nada mais do que querer continuar fortalecendo seu próprio clã. Se esse assunto tivesse surgido antes, Hiruzen teria recusado 10.000 vezes. Mas agora ele não tinha escolha a não ser concordar. Se eles perdessem um clã tão formidável quanto os Uchihas no campo de batalha, a pressão do lado de Konoha aumentaria várias vezes. Certo, líder do clã Fugaku, eu concordo com seus termos. Mas esta batalha é particularmente importante, espero que você possa levá-la a sério. Hiruzen cerrou os dentes e concordou. Naturalmente. E como líder do clã, ele teve que concordar. Depois que o terceiro Hokage foi embora, Shizui imediatamente se aproximou da porta ao lado. Líder do clã, minha sugestão é que nosso clã Uchiha não participe desta guerra. Ele disse em voz baixa. Shizui, Fugaku franziu a testa. Vejo que você ficou assustado com Izuki Kamizuki. Mas você já despertou o Mangekyou Sharingan, do que você ainda tem medo? Líder do clã, como você? O corpo de Shizui tremeu levemente. Por quê? Fugaku ponderou. Neste ponto, ele também deve revelar alguns de seus trunfos. Então, sob o olhar chocado e perplexo de Shizui, Fugaku revelou seu próprio Mangekyou Sharingan. Se fosse a situação anterior, ele certamente não teria exposto seu poderoso dojutsu. Afinal, ele ainda tinha que estar em guarda contra Konoha o tempo todo. No entanto, no momento, a vila precisa desesperadamente da força de todos os principais clãs. Naturalmente, eles também precisam da força do clã. E esta é sua moeda de troca nas negociações com os altos escalões de Konoha. O clã Uchiha também deve usar esse tempo para se erguer novamente. Líder do clã Fugaku. Você, Shizui disse espantado. Eu despertei há muito tempo, até antes de você. Ele disse calmamente e eu também dominei o Susanoo. Para esta batalha, eu pessoalmente liderarei a elite ninja do nosso clã. Além disso, não escolheremos confrontar Izuki Kamizuki de frente. Você não se sente seguro agora? Se pudermos derrotar Kirigakuri, seria melhor. Se não pudermos derrotá-los, nosso clã Uchiha naturalmente nos preservará ao máximo. Além disso, depois desta guerra, ganharemos 3 vezes os recursos que tínhamos antes. Só então nosso clã poderá continuar a se desenvolver e ficar mais forte. Depois de ouvir sua explicação, Shizui finalmente assentiu profundamente. Sim,
Seguirei todos os arranjos do líder do clã. Vendo isso, um leve sorriso finalmente apareceu no rosto de Fugaku. Na fronteira da Terra da Água, o exército da Aliança Ninja de Kirigakuri já havia se reunido. Todos os ninjas estavam silenciosamente esperando pelo comando de Izuki. Assim que a ordem fosse dada, eles atacariam sem hesitação o território da Terra do Fogo, e aqueles ninjas de patrulha na fronteira da Terra do Fogo estavam observando nervosamente os movimentos deste lado. Se houvesse o menor sinal de problema, eles recuariam imediatamente. Izuki liderou 200 membros do clã Kaguya para o campo de batalha. Olhando para a Terra do Fogo além da fronteira, ele levantou o braço e gritou: Esmague Konoha. Matar. Capítulo 56. Simulador de predição. Esta mulher realmente gosta da natureza. Elimine-os. Dê tudo pelo Sr. Yuzuki. Destruam esses fracotes de Konoha. Avançar. A vanguarda uivou enquanto avançava em direção às fronteiras da Terra do Fogo. Enquanto isso, os esquadrões de Elite Ambu rapidamente começaram suas missões de infiltração e assassinato. As forças ninjas abertas e as unidades secretas de assassinato operavam simultaneamente. Ao longo da fronteira de Konoha, os ninjas patrulhadores não conseguiram escapar a tempo e foram mortos pelos ninjas de Kirigakuri. Em apenas 5 minutos, a fronteira de Konoha foi violada. A equipe de 3.000 homens se coordenou, avançando direto para Konogakakuri. Yuzuki não planeja intervir por enquanto. Os ninjas de Kirigakuri precisam passar pelo batismo da vida e da morte. Caso contrário, eles permanecerão como flores em uma estufa, indignos de sua proteção. Se você quer ser um ninja, não seja um pacifista. A kunai usada para cortar uma garganta não pode ser a mesma ferramenta para plantar sementes. As linhas de batalha se expandiram rapidamente. A Terra do Fogo é vasta e rica. A equipe de 3.000 homens começou a se dividir em grupos menores, enfrentando os ninjas de Konoha que tinham corrido para a linha de frente. Esta batalha estava destinada a ser um impasse, que era a intenção de Yuzuki, treinar seus ninjas. A guerra não pode acabar em apenas um dia. Além disso, os soldados também precisam de treinamento. Caso contrário, eles nunca poderão se tornar fortes. Mesmo se eles treinarem para se tornarem um Chunin em Kirigakuri, no campo de batalha, eles ainda podem morrer nas mãos de um Chunin endurecido pela batalha. Portanto, o batismo de sangue é um passo essencial. E obviamente Konoha reagiu rapidamente. Os vários clãs começaram a reunir ninjas, indo continuamente para o campo de batalha da linha de frente, os clãs Hyuga, Yamanaka, Aburami, Nara, Uchiha, Akimichi e mais. Este ataque de Kirigakuri é avassalador. Konoha parece estar indo com tudo também. Ambos os lados enviam ninjas continuamente para este moedor de carne de um campo de batalha. A batalha inicial durou um dia e uma noite inteiros. Ambos os lados estavam vendo vermelho, sofrendo perdas. Começando com táticas estratégicas, depois competindo com chakra, finalmente recorrendo à troca de vida por vida. O campo de batalha é tão cruel. Mei também estava na linha de frente. Sua temível liberação de lava combinada com liberação de fervura causaram estragos no campo de batalha. Ela nunca se viu apenas como um ornamento ao lado de Yuzuki. Ela se tornaria uma flor para ele colher quando necessário, mas no campo de batalha, ela se transformou na lâmina mais afiada em sua mão. Por um tempo, as linhas de batalha se expandiram, e ambos os lados se envolveram em escaramuças de ida e volta. Konoha tinha uma clara vantagem numérica, mobilizando 3 vezes mais tropas contra o corpo ninja de Kirigakuri. Por exemplo, se uma equipe Kiri consistisse de cerca de 100 ninjas, Konoha enviaria de 300 a 400 para lutar contra eles. Eles mal conseguiram segurar o empate de Kirigakuri. A noite caiu e as estrelas se espalharam pelo céu. Em um dos acampamentos ninja de Kirigakuri, Yuzuki estava deitado calmamente em uma rocha gigante. Em seus braços estava a adormecida Mei, exausta de um dia de batalha. Após retornar, ela se aninhou em seus braços e adormeceu. Olhando para o céu estrelado, ele estava processando a inteligência do campo de batalha em sua mente. Os vários clãs de Konoha estavam oferecendo uma resistência feroz, tornando-a uma luta de vai e vem com Kirigakuri. Ele apertou os olhos levemente. Embora não planejasse intervir, considerou simular o cenário se o fizesse. Sistema, inicie a simulação. Yuzuki ordenou mentalmente. Seu simulador de nível de Deus oferecia 3 modos de simulação. O primeiro é o simulador de vida, que pode gerar aleatoriamente hora e local de nascimento. O segundo é o simulador de sonhos, e o terceiro é o simulador de predição. Jin, iniciando a primeira simulação de predição. E defina as condições-alvo para a simulação. É tempo de simulação. Não definido, o padrão é um mês ignorado. Alvo de simulação. Não definido. Defina o tempo para 10 dias com o objetivo de alcançar a vitória nesta guerra. Yuzuki disse, apertando os olhos levemente. Com seu envolvimento, ele acreditava que 10 dias seriam suficientes para garantir uma vitória fácil nessa batalha prolongada, certo? Jin, iniciando simulação de previsão. E dia 1, você anuncia sua participação na batalha, aumentando o moral de todos os ninjas de Kirigakuri. Eles lutam com bravura renovada no campo de batalha, iniciando uma ofensiva arrebatadora e aumentando a pressão sobre Konoha. A Vila da Folha continua a enviar reforços. Dia 2. Sua presença no campo de batalha excita todos os seus subordinados, incluindo Meiterumi. Durante seu tempo livre, ela se aproxima de você para discutir a natureza. Incapaz de recusar seu pedido, você a acompanha para experimentar a beleza do mundo. Dia 3. Você descobre uma caverna e decide explorá-la com Mei.
Ela insiste ansiosamente em explorar suas profundezas e as dela com você. Dia 4. Você encontra uma árvore alta e escolhe escalá-la com Mei. Juntos, vocês exploram as novas sensações do vento contra a pele. Dia 5. Yuzuki piscou, olhando para Mei em seus braços. Isso não pode continuar. Só marquei o tempo para 10 dias. Capítulo 57. O nome do carniceiro do diabo ecoa. O deus do trovão ataca Uchiha. Dia 8. Ao amanhecer, Mei disse que perdeu a cachoeira onde vocês dois começaram a guerra e os trouxe de volta para lá. Dia 9. Observando Mei dormir pacificamente em seus braços, você começa a se acalmar e refletir. Você sente que não pode continuar assim. Dia 10. Quando você estava prestes a se juntar entusiasticamente à batalha, Mei tomou mais 10 horas do seu dia. Jin. O tempo atual de simulação de previsão terminou. Resultado da simulação: falha. Jin. Recompensa desta simulação: pequenos guarda-chuva, uma caixa. As sobrancelhas de Yuzuki se contraíram violentamente. Essa mulher, ela é realmente algo, não é? Ela realmente me manteve ocupado por 10 dias seguidos? Será que ela consegue acompanhar? Ele soltou um suspiro gentil, e então optou por continuar com a simulação de previsão. Jin. Iniciando a segunda simulação de previsão. E dia 1. Você anunciou sua participação na batalha, aumentando o moral de todos. Mei queria discutir a natureza do corpo humano, e você disse a ela que depois da Grande Guerra, você passaria um mês explorando com ela. Ao ouvir suas palavras, ela corou profundamente e concordou. Liderando as forças de elite do clã Kaguya, você rompeu as fileiras de Konogakakuri. Os guerreiros de ossos deram um golpe significativo no corpo ninja de Konoha. Logo, o lado de Konoha começou a se ajustar e continuamente enviou reforços para o campo de batalha do clã Kaguya. Ao final do dia, Konoha sofreu pesadas perdas. Pelo menos 3 vezes as perdas diárias anteriores. Dia 2. Você continuou liderando o clã Kaguya no ataque. No entanto, dessa vez Konoha parecia preparada. Todos os seus esquadrões ninja receberam ordens de que se encontrassem qualquer membro do clã com o Shikotsumi Aku, eles deveriam abandonar imediatamente sua missão atual e recuar para o ponto de encontro mais próximo. Porque eles escolheram uma tática de retirada em vez de batalha, eles reduziram indiretamente suas baixas ninja. Dia 3. Você continuou comandando as forças principais para atacar Konogakakuri. Enquanto isso, você pretendia agir sozinho, planejando infligir um golpe pesado nas forças de Konoha. Assim como você estava prestes a prosseguir sozinho. Não tendo te visto por 3 dias, Mei te encontrou com as bochechas levemente coradas e timidamente disse: marido, esperar até a batalha terminar é muito lento. Não posso esperar mais. Incapaz de resistir aos seus pequenos gestos, você relutantemente escolheu se juntar a ela para explorar o significado da vida. Os músculos faciais de Yuzuki se contraíram levemente. Olhando para Mei, que o segurava firmemente e dormia pacificamente, ele ficou um pouco surpreso. Ele não tinha notado que ela podia ser tão exigente. Parece que seus ensinamentos não devem ter sido suficientemente completos. E dia 5, você procurou sozinho na floresta pelas unidades ninja de Konoha. Logo, você descobriu um esquadrão de ninjas de emboscada. Sem hesitar, você liberou a liberação de Relâmpago, Kirin de 60 milhões de V, Kirin da besta Relâmpago de 60 milhões de volts. Você aniquilou o esquadrão e continuou sua caçada. Dia 6, após a caçada de ontem, mais de 30 esquadrões caíram em suas mãos, e o número de mortos ultrapassou 700. Entre as unidades ninjas de Konoha, o pânico se espalhou, pois ninguém sabia quando você poderia atacar seu esquadrão. Você vagou pelo campo de batalha, eliminando casualmente muitos de seus ninjas. Sua reputação assustadora se espalhou pelo mundo ninja, e todos sabiam que em qualquer campo de batalha em que você participasse, você se transformava em um demônio das profundezas do inferno, continuamente colhendo essas vidas inúteis. O título de carniceiro do diabo foi firmemente estabelecido. Só de mencionar seu nome todos tremeram de medo. A noite caiu, e você chegou a um cânion. Você recebeu informações de Kizami Oshigaki durante o dia, revelando que a zona de guerra certa estava desafiando o corpo ninja de Kirigakuri. Havia sinais de que sua linha defensiva estava recuando. Ao chegar, você encontrou seus ninjas enfrentando membros do clã Uchiha. Sua chegada revigorou os ninjas de Kirigakuri, e você se infiltrou silenciosamente em suas fileiras para ver qual estratégia o clã Uchiha pretendia usar para romper a linha. Dia 7, ao amanhecer, um esquadrão Uchiha rapidamente se infiltrou nas fileiras de Keri. Você reconheceu o líder do esquadrão como Fugaku Uchiha, o atual chefe do clã. Fugaku liderou seu clã em um massacre no campo de batalha, usando uma tática de bater e correr. Eles facilmente escaparam dos ninjas do seu lado com seu conhecimento do terreno. Afinal, seu dojutsu, Sharingan, pode neutralizar amplamente as técnicas de assassinato de Keri. Naquela noite você decidiu aniquilar todos os Uchiha no campo de batalha. É quando a noite caiu, você se transformou no deus do trovão e desceu do céu sobre a base ninja Uchiha. Capítulo 58, a última oportunidade. O Radiância de Kotoamatsu Kamimanjeki. Neste ponto da simulação, Yuzuki começou a pensar que de fato, o Sharingan tem um efeito contrário significativo às técnicas de assassinato de Kirigakuri. Atualmente, o clã Uchiha não se esforçou muito na terceira grande guerra ninja, embora não esteja claro o porquê. Nesta batalha, no entanto, eles estão lutando desesperadamente.
É inegável que o clã deles representa uma ameaça considerável para Keri. Além disso, se eles continuarem a lutar assim, é possível que mais alguns possam despertar o Manjek Sharingan. Até lá, o poder de combate do clã aumentará significativamente. Parece, pequeno Uchiha, que você também quer causar problemas. Yuzuki murmurou para si mesmo. Então ele continuou a simulação. Naquela noite, você desceu como um deus do trovão em um acampamento da linha de frente Uchiha. Quando os membros do clã o reconheceram, eles imediatamente largaram tudo. A primeira reação deles foi fugir. Com uma expressão fria, você observou os membros do clã se dispersarem em pânico abaixo. Então, você levantou sua mão direita, e um raio aterrorizante começou a se estender por seu braço. Logo depois, você liberou seu poder, liberação de relâmpago. 60 milhões de Vejambole, dragão do trovão de 60 milhões de volts. É um enorme dragão trovão formado a partir do relâmpago aterrorizante desceu do céu. Aqueles Uchihas que não conseguiram escapar a tempo foram transformados em cinza sob esse relâmpago. Sem hesitar, você começou o massacre. A dia 8. Ontem à noite, você aniquilou completamente a vanguarda do clã Uchiha Ki. Em outro local, quando Fugaku Uchiha recebeu essa informação, ele ficou furioso. Ele jurou matá-lo para vingar seu clã. Com a retirada dos Uchiha, as tropas de Kirigakure avançaram significativamente em direção à Terra do Fogo. Seu objetivo continua sendo matar todos os membros Uchiha participantes. À noite, você encontrou o acampamento da força principal deles. Depois de sentir, você descobriu quase 800 ninjas Uchiha Ki. Você chegou e imediatamente liberou sua habilidade mais poderosa. Frio sem fim irrompeu de dentro de você. E liberação de gelo, era do gelo. Você congelou completamente o vale onde o acampamento estava localizado. Então, o poder do deus do trovão dentro de você começou a surgir. O céu se encheu de nuvens escuras e relâmpagos brilharam. Densos raios redondos começaram a aparecer. No vale congelado abaixo, todos os membros do clã Uchiha olhavam horrorizados para esta cena. Entre eles estavam Fugaku e Shizui. Eles trocaram olhares, ambos observando solenemente, então liberaram seus trunfos mais poderosos. 2 Suzanos se ergueram do chão. Um verde escuro, um azul profundo. Liberação de relâmpago. Sango Menkaminari, relâmpago 10.000 trovões. Você liberou o poder do relâmpago. Raios aterrorizantes começaram a destruir tudo abaixo. O poderoso relâmpago causou estragos por mais de 10 minutos. No vale, os membros do clã Uchiha não conseguiram se esconder do terrível relâmpago, e 90% deles pereceram. A Yuzuki Kamizuki. Eu vou te matar. Um rugido extremamente furioso veio de Fugaku. Ao lado dele, o Manjek Sharingan de Shizui começou a girar descontroladamente. A raiva começou a consumir a racionalidade deles. De quase 800 ninjas de elite, apenas algumas dezenas sobreviveram se escondendo dentro do Susanoo. O resto foi reduzido à terra arrasada. Jin. Parabéns ao anfitrião por ganhar 150 mil pontos de vilão. Yuzuki assentiu satisfeito. Depois de todo o esforço, ele finalmente recebeu algum feedback. Embora Fugaku estivesse enfurecido, ele não havia perdido completamente os sentidos. Ele sabia que confrontá-lo diretamente seria inútil. Ele tinha que criar uma oportunidade para Shizui usar seu Kotoamatsukami Manjek em você. Essa era a única chance deles. Os dois começaram a coordenar. Com a cooperação de seus Suzanos, Shizui rapidamente encontrou uma oportunidade de ficar atrás de você. Fugaku pagou um preço alto, sofrendo ferimentos graves para criar esta abertura. A Kotoamatsukami. A Shizui apareceu diante de você e imediatamente liberou seu poderoso jutsu. Este era o último recurso deles. Ele despejou toda sua energia mental no Manjek. Ele estava determinado a controlar você a todo custo. Controlar você significava controlar a guerra, esse era o trunfo máximo do clã. Enquanto o brilho de Kotoamatsukami Manjek começou a invadir sua mente. Você ficou em silêncio por alguns segundos. E quando Shizui pensou que seu jutsu havia sido bem sucedido, um vermelho sanguinário apareceu em seus olhos originalmente azul e gelo. Um par de Manjek Sharingan em forma de estrela de 9 pontas apareceu de repente. Capítulo 59. Avaliação de simulação a mais. Ossos contra olhos, a guerra da linhagem. O brilho da estrela de 9 pontas Manjek Sharingan eclipsou completamente o brilho do Kotoamatsukami. Seu Manjek Sharingan claramente superou o dele em poder. O rosto de Shizui se contorceu em choque. Simultaneamente, seu Manjek do olho direito liberou Mienai Sekai, mundo invisível. O domínio invisível se espalhou, instantaneamente trazendo tudo sob seu controle. Com uma expressão impassível, você arrancou impiedosamente o par de Kotoamatsukami Manjek Sharingan de Shizui enquanto ele gritava de agonia. Você então ativou Yugo Fusão, assimilando este par de Manjek Sharingan em seu próprio corpo. Como esperado de mim, Yuzuki sorriu. E depois de despojar Shizui de seu Kotoamatsukami Manjek, você o jogou de lado e usou regras espaciais para destruir violentamente seu corpo. Fugaku olhou para você com terror abjeto, perplexo com sua posse do Manjek Sharingan e suas habilidades bizarras. Você não deu tempo para ele processar, já que nem você tem muito. Usar o mundo invisível esgotou significativamente seu chakra. Empregando sua habilidade de confinamento espacial, você o agarrou ferozmente. Seu Susanoo azul desmoronou instantaneamente, dissolvendo-se em chakra e desaparecendo sem deixar rastros. E com Fugaku sob seu controle, você arrancou implacavelmente os olhos dele enquanto ele olhava para você com fúria e terror. Então você os fundiu com os seus. Jin.
Parabéns ao anfitrião por obter 200 mil pontos de vilão? Dia 9, com todos os membros do clã Uchiha da linha de frente aniquilados, uma brecha profunda se abriu na linha de batalha. As forças de Kirigakuri invadiram rapidamente. Dia 10, a linha de batalha de Konoha entrou em colapso total. Hiruzen, Sarutobi e outros se renderam imediatamente. Graças à sua intervenção, esta guerra terminou em vitória completa em 10 dias. Jin. Simulação de previsão concluída. Simulação encerrada. E avaliação da simulação. A mais. Jin. Simulação recompensa. Relâmpago liberação. Kerin. A ninjutsu rank S. É um ninjutsu de classificação S. Yuzuki franziu as sobrancelhas. Essa coisa não é muito útil para mim. Parece que apenas uma classificação S+ pode me dar uma recompensa poderosa. No entanto, no geral, ele ganhou algumas centenas de milhares de pontos de vilão. Nesse aspecto não foi uma perda. Mas, o clã Uchiha está realmente ficando um pouco fora de controle. Ele apertou os olhos quando o céu começou a clarear. Mei, que estava em seus braços, de repente se mexeu. Ela farfalhou e sentou-se. Ela tinha dormido docemente na noite passada. Somente ao lado dele ela conseguia dormir tão profundamente. Ei, maridão, assim que seus olhos se encontraram, isso foi a primeira coisa em sua mente. Ela correu as unhas pelo peito dele, inclinando-se em direção ao ouvido dele para sussurrar, ainda é cedo. Devíamos falar baixo. Caso contrário, alertaremos Kizami e os outros. Yuzuki sabia exatamente o que ela estava pensando. Era amanhã, afinal. Inevitável. Milímetro. Mei franziu os lábios e piscou. Nos dias seguintes, a batalha entre Konogakakuri e Kirigakuri se intensificou. Yuzuki chegou ao flanco direito da linha de batalha. De acordo com a simulação de previsão anterior, esta área era o campo de batalha do clã Uchiha. Ao chegar, ele rapidamente descobriu seus rastros. Embora eu não saiba por que você está lutando tanto, Fugaku, suas ações estão realmente me irritando. Embora ele não entendesse o que havia se passado na mente de Fugaku, a situação ali era de fato desfavorável para Kirigakuri. Mangetsu, notifique o clã Kaguya para avançar com força total. Yuzuki ordenou ao homem atrás dele. Sim, Mangetsu obedeceu respeitosamente. Um clã que brinca com olhos versus um clã que brinca com ossos. Qual é mais forte? Seguindo as ordens de Yuzuki, os membros do clã Kaguya atacaram do flanco esquerdo com força total. Eles começaram um confronto frenético com o clã Uchiha. Graças ao Shikotsu Myaku, eles podiam estimular seus corpos ao máximo. Mesmo se caíssem na ilusão dos 3 Tomoe Sharingan, eles podiam recuperar a clareza através da dor intensa dos espinhos ósseos. Por um tempo, uma rara postura opressiva se formou no campo de batalha. Além disso, embora jovem, Kimimaro era extremamente implacável em seus ataques. Cada movimento era um golpe mortal. Após uma semana de confrontos, ambos os lados sofreram perdas. Mas as perdas do clã Uchiha foram mais que o dobro das do clã Kaguya. Após mais 3 dias de confronto, Fugaku Uchiha finalmente tomou uma decisão. Embora ele pudesse continuar a resistir nesse ritmo, todos os membros do clã que ele trouxe seriam completamente eliminados. Isso naturalmente seria prejudicial ao desenvolvimento futuro do clã. Então ele deu a ordem imediatamente. Notifiquem todos os membros do clã, abandonem a posição e recuem. Capítulo 60. A derrota de Konoha. A carta que enfureceu Fugaku. A derrota completa do clã Uchiha. Eles se retiraram abruptamente da linha de frente e retornaram à vila, deixando os outros perplexos. Depois de quase meio mês de guerra, ela finalmente acabou. As linhas de frente de Konogakakuri entraram em colapso total. Kirigakuri alcançou uma vitória retumbante. Essa notícia chegou rapidamente a outras vilas ninjas, que começaram a monitorar de perto os movimentos da Vila da Névoa. E se Kiri decidisse mobilizar toda a sua força para continuar atacando Konoha? Que escolhas essas outras vilas ninja fariam então? Se eles seguissem esse curso, seu interior ficaria vulnerável. Um ataque surpresa a Kiri neste momento seria a melhor oportunidade, com uma grande chance de sucesso. Afinal, suas principais forças ninja estavam ocupadas batalhando contra Konoha. Alternativamente, eles poderiam começar uma guerra contra Konogakakuri, como Kirigakuri fez. No entanto, isso não só lhes daria uma reputação de chutar alguém quando está caído, mas também pareceria reforçar as conquistas da Vila da Névoa. As 3 aldeias ninja de Wagakuri, Komogakuri e Sunagakuri se encontraram em uma encruzilhada. Em Konoha, dentro do escritório do Hokage. O rosto de Hiruzen estava sombrio. Ele estava furioso o suficiente para estrangular Fugaku Uchiha. Se não fosse pela retirada repentina do clã Uchiha da frente de batalha, as outras famílias não teriam sido derrotadas tão rapidamente. Agora, depois de resistir por apenas 3 dias, a linha de frente estava em apuros. Os ninjas de Kiri ocupavam 70% da frente de batalha. Com apenas um comando, Kirigakuri poderia facilmente lançar um ataque ao quartel-general de Konoha. Quando Konogakakuri sofreu uma guerra tão opressiva? Aquele Fugaku. Eu sabia que ele tinha seus próprios motivos. Hiruzen xingou sombriamente. Dentro do escritório, o rosto de Danzo estava igualmente sombrio. Ele havia subestimado a estratégia de batalha de Yuzuki. Ele achava que esse deus do gelo era meramente forte em combate, mas suas táticas de campo de batalha eram superiores, como se ele pudesse prever todas as situações. A força, a coragem, inteligência e crueldade de Yuzuki estavam perfeitamente equilibradas. Danzo não conseguia pensar em nenhuma maneira de lidar com tal homem. Afinal, até Orochimaru havia retornado derrotado. Sarutobi.
As pupilas de Danzo se contraíram quando ele disse solenemente: devemos contatar Jiraiya e Tsunade. Konoha precisa deles agora. Jiraiya, Tsunade. Hiruzen encerrou os dentes e finalmente assentiu. Muito bem, entrarei em contato com eles. Naquele momento, o ninja do departamento de comunicações entrou correndo no escritório do Hokage, trazendo uma carta de Yuzuki. Hiruzen engoliu em seco, sua garganta seca enquanto ele abria a pesada missiva. Ele sabia que ela devia conter exigências exorbitantes. Meros segundos após desdobrar a carta, a respiração do terceiro Hokage ficou difícil. Ele de repente bateu o punho na mesa. Ultrajante. Ele está cortando a retirada de Konoha. Danzo franziu a testa e pegou a carta. Com efeito imediato, a Terra do Fogo alocará 50% de sua produção agrícola anual para a Terra da Água. Além disso, os limites territoriais da Terra do Fogo serão ajustados, com certas regiões incorporadas à jurisdição da Terra da Água. Ele está delirando. Danzo rosnou, igualmente enfurecido. Se eles concordassem com esses termos, como Konoha poderia se desenvolver? No entanto, se eles recusassem, Kirigakuri lançaria uma guerra em larga escala contra eles. E esta última condição. A voz de Danzo sumiu em espanto enquanto ele lia a exigência final. Hiruzen olhou rapidamente, atordoado por vários segundos. Seu rosto escureceu como uma nuvem de tempestade. Ele está tentando cortar completamente os laços de Konoha com o clã Uchiha. Após um momento de profunda contemplação, Danzo colocou uma mão pesada no ombro de Sarutobi. Velho amigo, precisamos concordar por enquanto. Caso contrário, não teremos nenhuma chance de nos unir com outras vilas ninjas. Você quer fingir concordância e então secretamente? O olhar de Hiruzen se aguçou. Podemos atrasar a alocação de recursos por 2 dias, mas esta última demanda Yuzuki Kamizuki deu um ultimato rigoroso. Sarutobi, a decisão cabe a você. Danzo disse gravemente. Pelo bem maior, o clã Uchiha também deve fazer sacrifícios. Além disso, isso não deveria ser pedir muito deles. Fugaku Uchiha deveria entender o que está em jogo. A boca de Hiruzen se contraiu, mas eventualmente, ele assentiu firmemente. Não havia outra escolha no momento. Residência do clã Uchiha. Fugaku, você não comeu o dia todo. Dentro da residência do líder do clã, uma figura graciosa trouxe comida fumegante para o lado de Fugaku. Preocupação brilhou nos lindos olhos de Mikoto. Aquele Yuzuki Kamizuki. Eu pessoalmente o matarei e usarei seu sangue para honrar meu clã. Fugaku rosnou. Então, se recompondo, ele se virou para Mikoto. Não se preocupe, eu estou bem. Você trabalhou tão duro durante esse tempo. Quando a guerra acabar, eu me casarei com você. Suas bochechas coraram levemente e ela respondeu suavemente, milímetro. Chefe, o terceiro Hokage está aqui. O membro do clã gritou do lado de fora. Milímetro. Fugaku assentiu, sem surpresa com a visita do Hokage. Momentos depois, Hiruzen entrou. Sem preâmbulos, ele anunciou a derrota de Konoha e apresentou a carta de compensação ultrajante de Yuzuki. Fugaku franziu a testa enquanto examinava o documento. Terceiro Hokage, não deveria ser você quem decide essas questões? Hiruzen pausou, olhando para Mikoto Uchiha parado atrás de Fugaku. Então, ele falou suavemente. Chefe Fugaku, por favor, olhe a condição final. A condição final? O olhar de Fugaku se aguçou. Eu, Yuzuki Kamizuki, por meio deste, solicito formalmente a mão de Mikoto Uchiha em casamento. Peço respeitosamente que Mikoto Uchiha se junte a mim na linha de frente até o amanhecer de amanhã. Caso este pedido não seja honrado, lamento informar que serei compelido a mobilizar toda a nossa vila para iniciar uma operação militar em larga escala contra Konogakakure. Quando Fugaku terminou de ler, seu rosto mudou de vermelho para verde em um instante. Ele está delirando. Jin. Fugaku Uchiha leu sua carta e caiu em um estado de extrema raiva. Parabéns ao anfitrião por ganhar 150 mil pontos de vilão.